Fala galera, beleza? Vamos começar aqui um novo capítulo? Bora lá ver tabela periódica, tá bom? Bom galera, a tabela periódica, na verdade, é um conteúdo um pouco extenso, tá bom? Mas, mas a gente pode dividir isso em dois vídeos, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de tudo, a gente tem que saber como que a tabela periódica ela surgiu. Então ela surgiu, galera, de vários estudos, tá? Vários estudiosos tentaram reunir os elementos químicos de forma organizada, tá bom? Um dos primeiros que tentou ver esse processo de organização da tabela periódica foi esse carinha aqui, em 1829, tá bom? Ele falou o seguinte, né? Em 1829 ele agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. O que ele fazia? Aqui eu tenho um exemplo do lítio, tem 7, uma unidade atômica, tá? Uma unidade de massa atômica, que é uma, significa isso. Então eu tenho o lítio, o sódio e o cálcio. O cálcio não, desculpa, o potássio. Eu tenho aqui 7, 23 e 39 de massa atômica. Se eu somar esses três e dividir por 3, vai dar a massa do sódio, beleza? Então ele organizou dessa forma. Não está certo, mas com o tempo a gente vai entender como é que ele chegou no processo de organização atual. Depois veio esse cara aqui, Chancourtois, tá? Ele falou o seguinte, lá em 1823, ele dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro em uma ordem crescente de massa. Então ele organizou em ordem crescente de massa e tinha uma espiral. Então cada vez que isso daqui descia, essa espiral descia, ele tinha mais semelhança, tá bom? Logo em seguida veio Newlands e organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas também, agora em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada. Então eram 7 colunas, beleza? E com isso a gente tinha aí a oitava, né? Quando chegava no oitavo, ele apresentava propriedades semelhantes ao primeiro. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semelhante esse daqui iria começar embaixo dele. Então, começou uma coisa organizada a partir daí. A outra coisa, a parte de Newlands ele era um músico, tá? Ele era um musicista. Então, ele teve essa ideia de acordo com as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol. Aí começa lá, si, do, dó, ré, mi, fá. Beleza? Então era pelas notas musicais, por ele ter habilidade com a música. Outra foi o cara, um dos mais relevantes dentro da química, que foi Mendeleev, tá? Em 1829, que ele organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Opa, a coisa já está começando a ficar organizada a partir desse momento, tá? Por fim, Moseley, em 1913, descobriu os números atômicos dos elementos químicos. A partir daí, ficou determinado que os elementos deveriam obedecer a uma ordem crescente de número atômico. Então, hoje a gente conhece a tabela periódica, que é essa daqui, que ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Olha só, o número atômico aqui, segundo essa tabela que a gente está usando, ele fica na parte de cima. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? E assim vai. Então, a ordem crescente de número atômico, tá bom? E vocês verificam aqui que cada uma dessas colunas tem propriedades, esses elementos têm propriedades físicas e químicas semelhantes. A gente vai entender mais para frente. Bom, a tabela periódica é a distribuição eletrônica. Ela tem muita
muito a ver uma coisa com a outra. A gente acabou de estudar a tabela, a gente acabou de estudar a distribuição eletrônica, né? Então, vocês vão ver que a tabela periódica, quando ela foi organizada, né, verificou que essas primeiras colunas que estão aqui, essas duas primeiras, elas sempre vão terminar em S, lá naquela orbitalzinha, naquele subnível S. Essa galera aqui do fundão, né, vai sempre terminar em D. Essa daqui sempre vai terminar em P e essa daqui sempre vai terminar em F, tá? Isso vai ser muito importante mais para frente, tá bom, galera? Bom, como ela está organizada entre períodos e famílias, né? Períodos se refere às linhas. Eu tenho 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas, 7 camadas, beleza? E tenho algumas colunas também, mas vamos nos prender só a linha, tá? As linhas, galera, se remete ao número de camadas. Então, se o elemento está aqui, ele só tem uma camada. Se ele tem aqui, tem 2 camadas. Aqui, 3 camadas. 4, 5, 6 e 7, beleza? Outra coisa. Ela está um pouco diferente como a gente conhece a tabela periódica, correto? É porque essa galera que está aqui no meio é aquela galera que fica dentro da galera do fundo. Então, vou tirar essa galera. Beleza? Tirei essa galera, eu tenho aqui as séries dos lantanídeos e dos actinídeos, que elas estão dentro da tabela periódica, beleza? Então, temos aqui, essa é a tabela que a gente conhece, esses 2 quadradinhos se referem a esses 2 bonitinhos aqui embaixo, tá bom? E eles estão incluídos aqui, ó, na 6ª e na 7ª linha, beleza? Então, temos aqui. Família. A família são as colunas, galera. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas. Ela se remete à quantidade de elétrons que tem na sua última camada, beleza? Então, eu tenho 18 colunas, tá bom? Quer dizer que eu tenho 18 elétrons na minha última camada? Não, não quer dizer isso. A gente vai desmistificar isso daí. Então, eu tenho aqui a galera que tem A, tá vendo? Que é a galera do alto. E a galera que tem B, que é essa galera do fundão aqui, tá? A galera do buraco aqui é tudo B. E a galera do alto, tudo A. Tem diferença? Não é só na letra. Bom, os elementos do mesmo grupo têm propriedades semelhantes, né? A galera que está aqui na família 1A, todos eles são semelhantes quimicamente e fisicamente. Aqui, todos eles são semelhantes. Então, essa família 1 com a família 2, né? Eles são iguais? Não. Eles são semelhantes? Também não. Eles são semelhantes se eles estiverem na mesma coluna, beleza? Então, famílias que têm um nome especial. Eu tenho aqui a 1A, onde eu tenho os metais alcalinos. A 2A, os metais alcalinos terrosos. Aqui eu tenho a família do boro, família do nitrogênio, a família do... Aqui eu tenho a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, do calcogênio, do halogênio e do gás nobre. Beleza, galera? Então, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Beleza? E essa galera do meio aqui, a galera do fundão, não tem nome por enquanto, tá? Os nomes especiais se referem aos representativos. Bom, agora temos a diferença entre representativos e de transição. A galera do A é a galera do representativo, que tem nomes especiais. A galera do B é a galera da transição, tá bom? Então, representativo é a galera do A. Transição é a galera do B. Lembrando que essa galera aqui faz parte da transição.
Só que essa que está na tabela periódica se chama transição externa. E a galera que está incluída aqui do lado aqui, que são esses dois, é a galera da transição interna. Beleza? Ah, Pedro, está um pouco estranho. É interna porque ela está bem aqui dentro. Tá compactada dentro desses dois. Beleza? Exercíciozinho. Qual ou quais desses elementos ou são representativos, tá? Representativo é sempre aquela galera do alto, tá? Então aqui eu tenho toda essa galera aqui, essa daqui e toda essa galera daqui, beleza? São representativos. Quais deles são de transição? Toda essa galera do buraco, beleza? Quais deles são de transição interna? Essa galerinha que está do lado de fora, beleza? Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Mesmo grupo é a mesma família. Então eu tenho aqui essa galera aqui que é de um grupo, do grupo 1, essa galera aqui que é do grupo 2, essa galera aqui que é do grupo que é do grupo 13, aqui do grupo 14, grupo 15, 16, 17, 18, beleza? Pode colocar os nomes? Pode, se você quiser. Grupo 1, alcalino. Grupo 2, alcalino terroso. Família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio, gás nobre, beleza? Então a gente pode colocar aí, faz parte do mesmo grupo, tá? Qual deles pertencem ao mesmo período? O mesmo período é a mesma linha. Então, ó, essa galera aqui está na mesma linha, essa galera aqui também está na mesma linha, essa daqui também está na mesma linha, essa daqui também está na mesma linha, beleza? Ou seja, segundo período, terceiro período, quarto período, sexto período, beleza? Ah, e o sétimo períodozinho aqui, que é do urânio. Dentre os elementos em questão, quais são os classificados como alcalinos? Hidrogênio, sódio, potássio. Alcalino terroso, cálcio, bário, que é essa galera do segundo aqui. Calcogênio é aqueles que tem, ó, família do carbono, nitrogênio, calcogênio, que é a família aqui, ó, que tem o oxigênio. Então eu tenho o oxigênio, o enxofre. Halogênio tem esse aqui, ó, essa galera daqui, ó, flúor, cloro, bromo. E os gases nobres que eu tenho só o argônio, que está aqui do outro lado. Configurações eletrônicas e a tabela periódica. Como eu já havia falado lá atrás, tá? Então eu tenho, para cada quadrante daquele, eu tinha ali na verdade, distribuição eletrônica, né? Então lá, aqueles dois primeiros eu tinha lá o S, e assim por diante. A de transição terminava em D, a interna terminava em F, beleza? Então todos os representativos, aqueles do alto, terminavam em SP. O de transição externa terminava em D, que é aquele que fica na tabela periódica. E aquele que fica lá dentro, oculto, lá dentro da tabela periódica, que são os internos, é o F, beleza? Termina em F. Com isso, galera, a configuração, o período de um elemento é considerado igual ao número de camadas que aquele elemento tem. A família é a quantidade de elétrons que existe na última camada, beleza? Vou botar aqui... vamos passar aqui. E os de transição interna, você viu que é bem diferente, tem B, né? E ele não segue uma ordem bacaninha, mas ele tem essa ordem, começa com 3, então fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1 e 2. Agora aqui embaixo já segue uma ordem,
como ele já termina a distribuição eletrônica dele. Lembra que o de transição externa sempre vai terminar em D, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Eu tenho aqui o exemplo do ferro. O ferro é um elemento, né, um metal de transição externa, tá lá na parte da tabela periódica. Para eu fazer a distribuição eletrônica dele, eu vou ter que fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2s2, 3d6. Se ele terminou em D, é sinal que ele é de transição. Como ele terminou em 6, ele terminou aqui, ó, no 8b. Então ele está na família 8b, beleza? Outro exemplo, o vanádio, tá? Eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Se ele terminou em D, é de transição externa e terminou em D3, sinal que ele está na família 5. Então é família 5b, beleza? Os metais, semimetais e os ametais. Como que eu vou identificar eles na tabela periódica? Bom, dessa forma aqui. Eu tenho os ametais, incluindo o hidrogênio. Lembrando, o hidrogênio ele está deste lado aqui, na parte dos metais, só porque ele tem um elétron na sua última camada. Se ele tem um elétron na sua última camada, logo a distribuição eletrônica dele sempre vai terminar em S. Beleza? Por isso que ele está lá do outro lado. Mas não quer dizer que ele seja metal. Ele é ametal. Entendeu? Em algumas soluções ele pode se comportar como metal. Mas só que o hidrogênio é um ser muito estranho. Então, vamos com calma. Por enquanto, a gente sabe que essa galera aqui são ametais. Beleza? Essa galera aqui são metais. Beleza? E essa galera que está entre um e entre o outro, não sabe se vai ou se fica, são chamados de semimetais, beleza? Mas posso considerá-los como ametais, tá bom? Pergunta. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta, que é a última dele. A família e o período em que se encontram esses elementos são, respectivamente. Esse átomo na distribuição, ele terminou na quarta camada. Se ele terminou na quarta camada, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta, então ele está aqui, ó. Está nessa linha aqui. Se ele terminou com 7 elétrons na sua última camada, vamos analisar aqui uma coisa. Lá no 17. O 17 significa que ele terminou com 7 elétrons. Então, provavelmente, ele seja esse carinha aqui, o bromo. Beleza? Então, essa galera que está aqui, ó, do 13 ao 17, do 13 ao 18, vamos botar assim, é só eu tirar o 1 da frente. Ou seja, 3 elétrons na última camada, 4 elétrons na última camada, 5 na última, 6 na última, 7 na última e 8 na última, beleza? Exceto o hélio, que só tem 2. Mas, vamos lá. Então, a resposta correta seria, ele está na família dos halogênios, tá? Então, ele está no halogênio e está no quarto período. Outra questão. O elemento 1, 2 e 3 tem as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Repara que aqui, ó, na distribuição ele terminou com P. Se ele terminou com P, é essa galera daqui, ó, que está aqui. Aqui termina em S, lembra? E aqui termina em P. Aqui em D e aqui em F. Então, termina em P. Então, a galera está aqui. Esse daqui também está aqui. Esse daqui terminou em S, então está daqui. Se ele terminou em P, vamos verificar aqui. Quantos elétrons ele tem na sua última camada? 3 aqui, né? Então, vai ficar 2 com mais 3, fica 5. Então, ele está aqui, ó. Ele está nessa coluna aqui. E bem aqui na terceira. 1, 2, 3. Então, está
aqui. Provavelmente ele está aqui. Provavelmente ele seja o fósforo, beleza? O 2, ele está no quarto período e tem 7 camadas. Está no quarto período, 1, 2, 3, 4. E tem 7 camadas. Provavelmente seja o bromo, tá? E o 3, ele está no terceiro período, 1, 2, 3, e ele só tem 2 elétrons na sua última camada. Então aqui o 2, provavelmente ele seja o magnésio, beleza? Bom, a gente tem que anotar as erradas. O elemento 1 é um não metal? Elemento 1 é um não metal? Elemento 2 é um halogênio? Elemento 2 é um halogênio? É. O elemento 1 também é um ametal. O 2 é um halogênio. O 3 é um metal alcalino terroso? Vamos lá. O 3 é um metal alcalino terroso? Também é. Os elementos 1 e 3, 1 e 3, pertencem ao terceiro período da tabela periódica? Pertence. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não é do mesmo grupo. Um é alcalino terroso, o outro é halogênio, beleza? Então, letra E está correta. Número 4. A configuração eletrônica de um átomo é essa daqui. Para este elemento, podemos afirmar: é um elemento representativo? Ele terminou em D. D é representativo? Não. D é de transição, ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, ó, na galera do fundão. Beleza? O elemento, é um elemento de transição? Boa, é. Seu número atômico é 25, para isso a gente vai ter que somar esses elétrons, né? Então, 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Opa, seu número atômico é 25. Boa também. Possui 7 subníveis de energia. Ele possui 7? O máximo que ele chegou foi 4. Então, a resposta correta seria... Possui 7 subníveis de energia? Ah, sim, são 7. Então, repara que usou 7 subníveis, beleza? E não níveis, foram subníveis. Um átomo de certo elemento químico apresenta sua eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica nos permite concluir que este elemento químico, se ele tem 19 elétrons, a gente vai ter que distribuir esses elétrons. 1s2, 2s2, aquela todinha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s1. Distribuir terminou em 4s1. Se ele terminou em S, ele está bem aqui, ó. Beleza? Se ele terminou em 1, ele está na primeira coluna. Se ele está no 4, então quer dizer que ele está no quarto período. Então, 1, 2, 3, 4. Provavelmente ele seja o potássio. E se vocês repararem bem, né, lá na tabela periódica de vocês, vai estar o 19zinho em cima do potássio, tá bom? Então, localiza-se no terceiro período da classificação da tabela periódica? Não, ele termina no 4. Pertence à família dos gases nobres? Não, os gases nobres estão cá desse lado. É um metal de transição interna? É um metal representativo? É. Beleza? Toda essa galera do alto é representativo. E é um metal de transição externa? Não. Beleza? Então ele é um representativo. Outra pergunta. Um elemento químico está na família 4A e no quinto período da classificação da tabela periódica. A sua configuração eletrônica permitirá concluir que seu número atômico é... Então ele está no na 4A. Vamos lá. 4A. 1, 2,
3, 4. Tá aqui, ó, tá na 14. E tá no quinto período. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto período, 4A. Provavelmente ele é o estanho. Então o estanho ele tem 50 de número atômico. Beleza? Posso fazer isso direto com a tabela periódica, e caso eu não tenha a tabela periódica, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, beleza? Eu tenho que chegar a esse valor, tá? Mas a maior parte das provas que vocês fizerem vai ter presença de tabela periódica, não só na minha como nas de outros lugares. Essa matéria aqui, galera, vai passar para frente, vai passar para um próximo vídeo, tá? Por enquanto eu quero que vocês entendam a tabela periódica, passem a olhar ela bastante, a tabela, tá bom? Simpatizem com ela, qualquer dúvida tragam para mim e não esqueçam de fazer o mapa conceitual, tá bom, galera? Valeu, até a próxima!